Olá, tudo bem? Vamos iniciar o conteúdo de relações hídricas, em que vamos falar muita coisa a respeito da importância da água. Vamos adentrar nesse importante conteúdo, que é de suma importância para o entendimento das diversas funções da água na planta, das diversas relações em que a água tem com o metabolismo vegetal. Vamos adentrar de uma forma bem profunda, de uma forma bem convincente. Vamos ao encontro do conhecimento. Vamos adquiri-lo com muita responsabilidade, com muito zelo, com muito capricho e com muito afinco. Que Deus abençoe cada um de nós e que possamos aprender cada momento mais. Eu te encorajo aí a visitar nosso blog, o blog do Grupo de Pesquisa em Fisiologia da Produção Vegetal. Te encorajo também a entrar no site do NEAP, caso você precise de uma orientação de iniciação científica. O NEAP tem alguns professores que estão vinculados a esse núcleo, e aí são professores que orientam, que são ativos na UEG em termos de aulas, de orientação, em termos de pesquisa científica, né? Com projetos aprovados junto a entidades externas à UEG, com reconhecimento nacional em termos de pesquisa. Então, eu te encorajo a procurar um professor do NEAP para fazer iniciação científica, para assim você poder ingressar nesse importante meio, nesse importante programa de inclusão de estudantes à iniciação científica. Nenhuma estatística a nível nacional é desfavorável ao aluno que faz iniciação científica. Muito pelo contrário, todas as estatísticas são favoráveis aos alunos de iniciação científica. Forma antes, forma com maior capacitação, forma com maior conhecimento, forma muito melhor do que o aluno que não faz iniciação científica. Então, eu te convido a entrar em nosso grupo de pesquisa, aí, em nosso blog, para visitar o nosso grupo de pesquisa. De vez em quando a gente abre vagas no final de cada semestre, ou no final de cada ano. E também entrar no NEAP, caso você não interesse em trabalhar com a gente, interesse em trabalhar com outro docente. Você entra lá no NEAP que você vai ter o contato do docente. Tudo bem? Vamos iniciar relações hídricas. Então, nós vamos iniciar relações hídricas falando da importância da água, né? Desde os nossos antepassados, que se sabe que a água é importante para a planta. Mas se alguém te perguntar em que a água é importante para a planta, qual a resposta você daria? Quais são os processos na planta em que não ocorreria sem a presença da água? Em quais processos no vegetal a água é indispensável, né? Então, nós vamos tratar aqui de alguns processos em que a água é necessária, em que a água é importante. E vamos falar primeiro de produtividade. A água é importante para a produtividade agrícola, tá? Então, se nós analisarmos aí esse gráfico em que a produtividade das culturas, no caso aí de cevada e de trigo, em função da água utilizada, a gente vai observar que à medida que aumenta a água utilizada, aumenta a produtividade. Observe que a produtividade aqui ocorre em função da água utilizada. Quanto mais se utiliza a água, mais se produz. Então, observe que há uma relação direta entre produtividade agrícola e uso da água. No entanto, isso é um conhecimento superficial e simplista. É um conhecimento típico de fitotecnista e não um conhecimento de fisiologista. Eu posso falar com propriedade dos dois, porque eu sou os dois, fisiologista e fitotecnista. No entanto, na fitotecnia, basta saber que a produtividade é maior com a maior disponibilidade de água, que é suficiente. No entanto, em fisiologia, a gente adentra um pouco mais, porque sabemos que a produtividade agrícola, ela aumenta em função do uso da água. No entanto, isso tem alguns porquês. Isso tem algumas explicações. E é nessa explicação que nós vamos adentrar. Até porque os teus antepassados sabem ou sabiam que a produtividade agrícola depende da água utilizada. Desde lá o período neolítico, por volta de 15.000 a 10.000 anos antes de Cristo, quando o homem passou da vida nômade para a sedentária, o homem sabia que a produtividade dependia da água. Desde lá o período em que a agricultura se estabilizou nas margens do rio Tigre, Eufrates, do rio Nilo, no Egito, sabia-se que a água era importante para a produtividade. Tanto é que os cultivos ocorreram às margens dos rios. No entanto, aqui na disciplina de Fisiologia Vegetal, nós vamos adentrar e vamos buscar com profundidade o porquê, o motivo da produtividade agrícola depender da água. Tá? Então, observe que se nós analisarmos
a produtividade em função da precipitação anual, a gente observa que à medida que aumenta a precipitação, aumenta também a produtividade. Então, observe que tem um aumento, até que chega um ponto em que, quando aumenta a água, já não aumenta tanto a produtividade. Aumenta, mas de uma forma bem mais tímida do que os aumentos iniciais. Então, vamos falar de alguns processos que são dependentes de água. A germinação das sementes, a absorção de solução do solo, crescimento, a estabilidade térmica e as reações bioquímicas, né? Fotossíntese, respiração, hidrólise do amido e outras, né? Então, a primeira é a germinação. Então, a planta precisa de água para germinar, a semente precisa de água para germinar. Então, por meio da absorção de água, o metabolismo germinativo é ativado. Muitas enzimas presentes na semente, elas são ativadas por conta da água, da imbebição, da entrada de água na semente. Então, essa entrada de água é uma entrada de água necessária para o metabolismo ser ativado. Se pensarmos na germinação da semente descrita em 3 fases, nós observamos aqui a fase 1, em que há uma intensa absorção de água. Então, observe que esse gráfico refere-se ao conteúdo de água em dependência do tempo de embebição. Observe que nessa primeira fase da curva trifásica há uma intensa absorção de água e aqui também uma intensa respiração. Esse aumento da absorção de água coincide com o aumento da respiração. Então, coincide com a entrada de água na célula e o aumento da respiração da semente. Ou seja, aumento de água na semente e aumento da respiração da semente. Observe que a fase 2 é a fase em que ainda ocorre o incremento da respiração e o incremento da entrada de água, só que de forma menos acentuada do que na fase 1. Então, observe também que é durante a germinação da semente em que, na fase 3, ocorre novamente um incremento da absorção de água, menos intenso do que na fase 1, só que mais intenso do que na fase 2. Então, essa curva trifásica mostra a necessidade da entrada de água na semente para ativação do metabolismo germinativo. Além disso, imagine que a semente tenha amido como reserva e a semente precisa respirar. Por quê? Porque a respiração produz o ATP que vai custear a germinação. E muitas vezes o amido ele não é respirável, ele não é respirado diretamente. Ele precisa ser quebrado a glicose. Então, observe que o amido aqui, por ação da fosforilase do amido ou por ação da amilase, é quebrado o amido a glicose. E quando chega a glicose, essa glicose pode ser respirada, produzir ATP, e ATP custear a germinação da semente e o crescimento inicial da plântula. Então, observe que, nesse caso, para que o amido seja convertido em glicose, é necessário a presença de água, o meio aquoso. Então, a água é importante na germinação das sementes. Então, aqui o processo como um todo, né? Observe o processo como um todo, partindo aqui de sementes, Então, seguindo toda a respiração, que nós vamos ver em outro momento. A água também, né, ela é importante porque a solução do solo é absorvida, os nutrientes diluídos em água. Então, e os nutrientes não são absorvidos de uma forma sólida individualmente. São absorvidos, diluídos em água. Então, a água é o solvente na qual todos os nutrientes são dissolvidos. Então, a água é importante, ela por si só tem uma importância na planta, mas ela também é um importante solvente para que os solutos sejam dissolvidos nela e assim ocorra a absorção. Então, a água exerce uma importância na absorção de solução do solo. E essa absorção de solução do solo ocorre por meio dos pelos, né? Os pelos absorventes encontrados lá nas raízes, né? O chamado pelo radicular. Então, uma das principais funções da água, né, uma das importantes funções da água, é incrementar o crescimento da planta. Então, observe aqui uma planta, ela submetida ao déficit hídrico. Então, uma planta testemunha que está em teia aqui, ela recebeu água todos os dias. Uma planta que ficou 5 dias sem água,
10 dias sem água e 15 dias sem água. Nós estamos mensurando aqui a biomassa dessa planta, que é a soma da massa seca da raiz, do caule e da parte aérea. É a melhor forma de expressar o crescimento, é a biomassa da planta. Observe que à medida que aumenta a quantidade de dias que a planta fica sem água, reduz o crescimento. Então, observe que o crescimento ele é reduzido à medida que aumenta o déficit hídrico, à medida que aumenta a seca, à medida que aumenta a deficiência hídrica. Então, observe que a água tem uma importância fundamental no crescimento, tá? Ela tem uma importância fundamental no crescimento. Então, o crescimento é o aumento irreversível de biomassa, porque uma vez que a biomassa é acumulada, ela não é desacumulada, ela é acumulada. E o crescimento se dá por dois caminhos, tá? Um caminho é o aumento do tamanho da célula, do órgão, o caule, por exemplo, ou do organismo, a planta inteira como exemplo. E aumento do número de células. Então, aumenta o número de células e aumenta o tamanho dessas células. No entanto, a divisão celular, responsável pelo aumento do número de células, responde apenas por 1/3 do tamanho da planta, enquanto a expansão celular responde por 2/3 do tamanho da planta. Então, quantitativamente, a expansão é mais importante do que a divisão. Quantitativamente. Apenas quantitativamente. Tá? Então, observe a célula aqui. Ó. Observe que a maior parte do conteúdo celular ó, é o vacúolo, né? Essa parte grande aqui. Então, você imagine, mas tudo isso aqui interno à parede celular ó, é o protoplasto. Tudo interno à parede celular é o protoplasto. Você imagina uma circunstância em que começa a absorver água a célula. Quando a célula começa a absorver água, tudo isso interno à parede, que é o protoplasto, começa a ficar com um volume maior. E esse volume maior faz com que o protoplasto pressione a parede. E a pressão do protoplasto na parede é devolvida da parede para o protoplasto, com a mesma intensidade, mas de sentido oposto. Isso é lei de Newton. A pressão do protoplasto na parede, e essa parede estando relaxada, é responsável pelo crescimento. Então, note que o protoplasto ele pressiona a parede, como se fosse batendo na parede. A parede que é rígida, ela estando relaxada em determinado momento, consegue expandir e a célula vai aumentando de tamanho. Então, outra função da água é a estabilidade térmica. A água possui elevado calor específico. O que é o elevado calor específico? É a energia necessária para aumentar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, é necessário 1 caloria para aumentar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Isso representa um elevado calor específico. E aqui está a comparação do calor específico da água com outras várias substâncias. Então, observe que o calor específico da água é 1, né, porque é 1 caloria para aumentar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Eu estou mostrando um 1 aqui. Observe a comparação, por exemplo, com alumínio. Ó. Observe a comparação, por exemplo, com etanol. Então, o calor específico da água é alto. Qual é a implicação prática disso? Significa que muita energia tem que ser absorvida para que a temperatura seja alterada. Com isso, eu posso dizer para você o seguinte, a água consegue absorver muita energia e alterar pouca temperatura. Com isso, uma planta bem hidratada, ela sofre menos com as variações de temperatura, tanto para cima quanto para baixo. Porque uma planta bem hidratada, ela está com água que tem um calor específico alto, e com isso a temperatura pode aumentar, que a temperatura da planta hidratada não vai aumentar tanto na mesma proporção. E a temperatura pode reduzir do ambiente, que a temperatura da planta não vai reduzir na mesma proporção. Então, essa é a importância do calor específico da água. Uma vez que a água tem elevado calor específico, confere estabilidade térmica para as plantas, de forma que uma planta hidratada sofre menos com a variação de temperatura do que uma planta desidratada. Reações bioquímicas. A água é importante em reações bioquímicas. Dentre elas, aqui está mostrando a reação da fotossíntese, em que a água fornece prótons e elétrons. Prótons são importantes aqui, os prótons para a formação do gradiente de prótons entre lúmen e estroma. Então, observe que prótons aqui é importante, mas o elétron também é importante para repor os elétrons perdidos no fotossistema 2 da fotossíntese. Então, a água tem uma importância também nas reações bioquímicas. Podemos citar também as reações lá da hidrólise do amido, né, que nós falamos na germinação das sementes. Então, em várias reações bioquímicas, eu falei da fotossíntese, e aqui eu estou mostrando a respiração. A água também exerce importância. Então, vamos falar de algumas propriedades da água, né? Então, a água tem algumas importantes propriedades.
Então vamos falar de algumas delas, né? A água ela tem uma elevada força intermolecular, oriunda das pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio fazem com que uma molécula de água seja fortemente ligada a outra molécula de água. E faz com que a água seja uma substância peculiar em relação a outras substâncias com a mesma massa molecular. Pela massa molecular da água, ela deveria ser um gás na temperatura ambiente. Se você imaginar, comparar a água com CO2, você vai observar isso. Quanto maior a massa molecular de uma substância, maior a tendência de ser sólida na temperatura ambiente, ou ser líquida. Quanto menor a massa, maior a tendência de ser um gás na temperatura ambiente. Se você pegar a massa molecular do CO2, você vai observar que é 44 quando está mostrando aqui, ó. 44. Se você fizer as contas, você vai ver. 16 do oxigênio vezes 2 dá 32. Mais 12 do carbono, 44. No entanto, você observa que o CO2 é um gás na temperatura ambiente. Então, teoricamente, toda substância com essa massa ou menor que essa deveria ser um gás. E a água tem uma massa molecular bem menor do que o CO2, ó, 18. No entanto, ela é líquida na temperatura ambiente. Isso se deve à elevada força molecular, a elevada força entre as moléculas de água, oriunda das pontes de hidrogênio. A água também tem um elevado calor específico, tem um elevado ponto de fusão, um elevado calor de fusão, um elevado ponto de ebulição, um elevado calor de vaporização. Tudo isso é oriundo da elevada força intermolecular, ou seja, a força que une uma molécula de água a outra. Para que essa força seja rompida, para que uma molécula de água se desprenda da outra e, por ocasião, ocorra a evaporação, muita energia tem que ser fornecida ao sistema. Então, observe que a água possui propriedades atípicas em função da elevada força intermolecular. Então, observe aqui o CO2, observe o etanol e a água. Então, algumas outras propriedades, né? A água é solvente universal, é a natureza polar da molécula de água, e o pequeno tamanho da molécula faz com que ela dissolva uma grande quantidade de solutos. Nenhum solvente dissolve tanto quanto a água, tá? Então, é um solvente extremamente importante. Como nós já tínhamos falado, tem elevado ponto de fusão e ebulição, elevado calor latente de vaporização, elevado calor específico, e forma uma camada de solvatação. Então, a água tem a propriedade de formar uma camada de solvatação, de circundar íons de forma orientada. A água possui também uma elevada constante dielétrica, né? Então, observe que essa constante dielétrica é muito importante na capacidade de dissolver solutos. Então, observe que a constante dielétrica da água é muito maior do que o metanol, do etanol e do benzeno. Observe aqui nessa figura, ó, a molécula de água se unindo a outra molécula de água. Ó, a ponte de hidrogênio aqui. Ó. Então, essa ponte de hidrogênio que une uma molécula de água a outra é de extrema importância. Por quê? Porque é uma elevada força molecular entre uma molécula e outra de água. É uma molécula polar. Então, observe aqui, ó, que os elétrons eles são compartilhados entre o hidrogênio e o oxigênio, mas observe também que existem os elétrons aqui do oxigênio que não são compartilhados. Isso gera uma polaridade com alguns polos positivos e negativos. Então, observe que uma carga residual negativa próxima ao oxigênio, enquanto tem uma carga residual positiva próximo ao hidrogênio. Então, essa natureza polar da água também é importante para dissolver muitos solutos. Então, observe aqui, se nós analisarmos o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a massa molecular. Voltando de novo àquele tema, né? Então, observe o etanol, ó, a massa molecular ó, muito maior que a água, o propano também muito maior que a água, mas observe aqui, ó, o ponto de fusão e o ponto de ebulição do etanol, ó, bem menores do que o da água. Então, observe que a água ela tem uma natureza, uma propriedade, né? Tem propriedades atípicas, tá? Então, observe aqui que pela natureza polar dela, pela elevada força intermolecular, ela consegue dissolver muitos solutos, e ela com a massa baixíssima, 18, ela consegue ter um elevado ponto de fusão e um elevado ponto de ebulição, e um elevado calor latente de vaporização,
que é a energia necessária para que ocorra a elevação da água de um estado líquido para um estado de vapor sem aumento de temperatura. Então, observe aqui essa natureza importante da água de formar camada de solvatação. Ó. Ela circunda os íons de forma ordenada, ó, de forma orientada. Então, ó, o sódio aqui, ó, a água circunda ele de uma forma ó, orientada. Isso é extremamente importante, porque a planta consegue absorver sódio e consegue absorver o cloro separadamente. Ó. Se a água não circundasse, isso aqui não seria eletricamente neutro. A água consegue fazer com que isso fique praticamente neutro, com que um não se ligue ao outro. E aí a planta evita de absorver o sal, né? Absorve sódio e absorve cloro. Então isso é uma natureza extremamente importante da água, de formar essa camada de solvatação. A água também forma a tensão superficial. Então observe que a tensão superficial é a energia necessária para espalhamento por uma unidade de área. A água tem dificuldade em espalhar. Quando a água é jogada sobre uma folha, observe que ela fica numa forma esférica, né? Ela fica numa forma esférica, ela tem uma dificuldade em espalhar. Observe que muitos mosquitos andam em cima da água, é muito comum isso, porque observe que há forças vetoriais que se anulam. Então, a força que leva a gota de água para o interior, com as forças que fazem com que a gota de água não vá para o interior. Então, note que se anula e forma tipo uma membrana sobre os rios, né? Sobre os lagos com água parada. Então, observe que muitos mosquitos andam sobre a água. Essa dificuldade da água se espalhar, ela é importante para a agricultura. Por quê? Porque muitas vezes nós temos que usar algum sulfatante ou algum óleo mineral de alguma forma para que ocorra um espalhamento da água e o produto químico que esteja dissolvido na água tenha uma maior área de contato com a folha. Então a água tem essa importância também de possuir elevada tensão superficial. Então a tensão superficial também tem a ver muito com a temperatura, né? À medida que aumenta a temperatura, tem uma variação na tensão superficial para o mesmo composto. Então é importante observar isso, porque à medida que ocorre essa variação, se a gente comparar aqui, por exemplo, o etanol ó, a 20 graus Celsius, tensão superficial 22,27. Quando a gente pega o etanol a 25 graus Celsius, já é maior a tensão superficial. Se nós compararmos a água aí, ó, pensarmos na água a uma temperatura de 25 graus, a uma temperatura de 50, a uma temperatura de 100, note que tem uma variação na tensão superficial, de forma que, à medida que ocorre uma variação na temperatura, ocorre também uma variação na tensão superficial. Então, é de extrema importância atentarmos para isso também. E caso vocês tenham interesse, vocês possam aprofundar mais nesse aspecto. Isso é de extrema importância na hora que estivermos estudando plantas daninhas. Tem uma importância muito, muito grande. Então, observe que a água também tem uma elevada força de coesão e de adesão. Essa elevada força de coesão e adesão refere-se primeiramente à força de coesão à atração entre água a água. Então, quando uma água se liga com outra, essa ligação é uma ligação do tipo coesão. É uma elevada força que une a molécula de água a outra molécula de água. Então, essa força é a força de coesão. Quando falamos de adesão, é a força que une a molécula de água a partículas sólidas, por exemplo, a água colóide do solo. Então, observe que essa elevada força de adesão faz com que a água se ligue fortemente a partículas sólidas. Eu preciso te dizer que a força de adesão é maior do que a força de coesão. A força que une a molécula de água a partículas sólidas é maior do que a força que une uma molécula de água a outra molécula de água. Então, observe que por meio da força de coesão e de adesão, ocorre a capilaridade. Observe que essa capilaridade é função da força de coesão, da força de adesão e também da tensão superficial. Observe que a água ela se liga fortemente às paredes do vidro.
ela se liga fortemente às paredes do vidro pela força de adesão e se liga fortemente à molécula de água pela força de coesão. Então, uma molécula de água vai puxando outra molécula de água até que a coluna vai ascendendo. E note que o tubo, a altura da coluna de água dentro do tubo é maior do que a altura da coluna de água dentro do becken. Então, note que a altura da coluna de água aqui no tubo é maior do que a altura da coluna de água aqui no becken. Então, observe que isso aqui é maior. Então, isso é em função da capilaridade, tá? Da capilaridade que promove esse aumento da altura da coluna de água. Então, aqui algumas características, né? Algumas propriedades da água. Então, está aqui o calor de vaporização e comparado à água com acetona, com hexano, com benzeno, com clorofórmio e etc. Então, observe o calor de vaporização, o calor de fusão, o calor específico. Então, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, constante de elétrica e tensão superficial. Então, um resumo do que nós falamos até aqui, tá? Então, vamos falar do movimento de água, né? Então, o movimento de água ele pode ocorrer por difusão, que é o movimento de moléculas individuais em resposta ao gradiente de potencial químico. Trata-se de movimento muito lento para longas distâncias. Então, a difusão é um movimento lento, porque fala de moléculas individuais. Então, observe que estamos falando de moléculas individuais. Como ocorre em moléculas individuais, então é um movimento muito lento, um movimento pouco eficiente para longas distâncias. Observe que na fórmula da difusão, né, observe que depende de um coeficiente de difusão e depende também da variação da concentração em relação à variação da distância. Ou seja, quanto maior a distância, menor vai ser a difusão. Então, observe que esse movimento vai ser cada vez menos eficiente quanto maior for a distância. Aqui alguns elementos minerais que se movem por difusão. E observe que o movimento é muito lento. O movimento no solo do nitrato, 3 milímetros por dia. Do potássio, 0,9 milímetros por dia. E do fósforo, 0,13 milímetros por dia. Então, é muito baixo por difusão. Por isso que existe o fluxo em massa, que é o movimento de grupo de moléculas, já ocasionado por forças externas. Já não são moléculas individuais, são grupos de moléculas. Isso é de extrema importância, porque o movimento é muito mais rápido. Tem como exemplo aqui o movimento de água no rio e o movimento de água no solo. E o terceiro é a osmose, que é o movimento de moléculas através de membrana semipermeável, seja por difusão ou fluxo em massa. Então, a osmose não é uma difusão através de uma membrana. A osmose pode ser uma difusão através da membrana ou pode ser o fluxo em massa através da membrana. Desde que atravessa uma membrana semipermeável, passa a ser osmose.